A paz do Senhor, mais uma vez, espero que estejam todos bem. Vamos começar o nosso estudo bíblico. Já estamos a gravar e hoje vamos falar aqui de uma nova fase desta carta aos Romanos, né? Até aqui muita teologia, mas agora vamos passar aqui de teologia para a prática. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Espero que estejam todos bem, todos na presença do Senhor. Deus, muito obrigado. Eu te agradeço, Pai, por este momento e te agradeço ao Senhor por cada irmão e irmã meus que estão aqui comigo, Pai. Muito obrigado que nós possamos crescer juntos no conhecimento da tua palavra e na graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo. Nos guia, nos direciona em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, vamos lá. Hoje muda um bocadinho aqui o seguimento desta carta. Nós vemos que Paulo escreve essa carta aos Romanos com uma lógica muito clara. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala do que é que Deus fez por nós. Uma carta muito teológica, muito profunda, uma das cartas mais importantes, que toda a Bíblia, obviamente, é importante, mas a Carta dos Romanos é o maior tratado teológico de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento. E esses primeiros 11 capítulos é muita teologia. Uma carta que às vezes até é mal entendida, não tão lida, porque parece confusa. Depois, agora, do capítulo 12 ao capítulo 16, vemos como é que nós vivemos diante de tudo aquilo que aprendemos anteriormente, né? A vida prática, a ética do Evangelho, né? E esse capítulo 2 ele começa com duas palavras que fazem conexão direta a todo o assunto anterior. Ele começa assim: rogo-vos, pois, né? Esse pois aqui é uma ponte, né? Uma ponte. Tudo o que vem agora, desse capítulo 12 para a frente, é uma resposta àquilo que foi explicado antes. E o que é que foi explicado antes? Vamos rever, né, para decorarmos, né, do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 20, condenação universal, né? Gentios e judeus, todos debaixo do pecado, o pecado que separa o homem de Deus. Não é o que diz lá Isaías 59, verso 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, eis que nem surdo está o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, este é o problema da humanidade: separação de Deus por conta do pecado. Depois, no capítulo 3, do verso 21 até o capítulo 5, verso 21 também, nós temos a maravilhosa justificação pela fé, a justiça de Deus revelada em Cristo. E com isso nós temos paz com Deus, acesso à graça. Cristo é o último Adão, né, que pagou pelo pecado do primeiro Adão. Temos referências a Abraão, temos referências a Davi, referências ao livro de Abacuque, referências àquilo que a gente aprende lá em Efésios capítulo 2, verso 8: salvos sois pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Depois do capítulo 6 ao capítulo 8, temos santificação e vida no Espírito. União com Cristo, essa morte e ressurreição simbolizada no batismo, luta contra o pecado, vida no Espírito e a segurança da nossa salvação. Algumas referências, Gálatas 5, né, carne contra espírito, e João capítulo 10, né, a segurança das ovelhas que estão em Cristo. Do capítulo 9 ao capítulo 11, soberania de Deus e qual é o lugar de Israel nessa história toda. E aqui, no capítulo 12, fazemos essa mudança essa dobradiça entre o capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 11 termina depois de toda essa teologia com adoração, com louvor a Deus, termina com Deus como o centro de tudo, por Ele, por meio dEle e através dEle, né? São todas as coisas, a glória seja dada a Ele, amém. E agora o 12 começa com um incentivo para que a nossa vida se torne uma resposta a tudo isso que nós aprendemos, né? A própria cronologia de Romanos nos mostra uma realidade importantíssima para as nossas vidas. Não obedecemos para sermos aceites.
Obedecemos porque fomos aceitos em Cristo e isso mudou a nossa maneira de viver. Então, o tema do capítulo 12 é isso: vida transformada pela misericórdia. Vamos falar do culto religioso, da comunidade, como é que é essa história dá para ser cristão sozinho, do amor ao próximo e da vitória sobre o mal. Vemos aqui um capítulo mais prático, menos teológico, mas claro, sempre com muita teologia, mas mais prático. E vamos entrar no texto agora, depois desse panorama, dessa síntese, Romanos 12, verso 1, aquelas duas primeiras palavras, rogo-vos, pois, ou seja, diante de todos esses últimos 11 capítulos, de tudo o que aprendemos, irmãos, pelas Amanhã, amanhã. que Vai lá. apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Começa arrebentando com tudo, né? Rogo-vos aqui um apelo pastoral de Paulo. Não é uma ordem fria, é um apelo de um pastor que cuida das suas ovelhas, que tem carinho, que tem amor, que se preocupa, né? Uma súplica, olha, diante de tudo que vocês conheceram, olha, eu rogo-vos, não vos rogo por mim, eu não rogo, não façam pelo Paulo, não façam pelo António, pelas misericórdias de Deus. Então, a base do chamado é a graça, é a misericórdia, não é a culpa, né? É claro que hum, Paulo apresentava o pecado, Paulo apontava o pecado, né? Mas ele não estava pedindo, apresentando o pecado, ele estava pedindo, apresentando a misericórdia, a graça de Deus no seu filho. Obviamente, ele era um confrontador de pecado também. A gente vê nas cartas ele fazendo duras críticas, mas não ficava por aí. O alvo dele era sempre apresentar a graça de Deus. Por quê? Porque quanto mais consciência eu tenho do meu pecado, melhor eu vou entender a graça de Deus pela minha vida. Então ele falava de graça, porque ele já tinha falado de pecado no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Então agora ele estava dizendo: olha, diante dessa graça, diante dessa misericórdia, eu vos peço, apresentem o vosso corpo, ou seja, todo o vosso ser, todo o vosso ser, a pessoa inteira. Apresentem todo o vosso ser, a vossa rotina, os vossos hábitos, as vossas mãos, a vossa língua, o vosso tempo, a vossa sexualidade, o vosso dinheiro, todo o vosso ser, todo o vosso corpo, a vossa agenda. Paulo estava dizendo: olha, mudem completamente. A mudança tem que ser total. Mudança parcial, ainda que pareça mudança, não é a mudança que Deus quer. O que Deus quer é uma mudança total. Como nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24, Paulo diz assim: olha, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo, ou seja, todas as áreas da vossa vida sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, Paulo disse: olha, eu vos peço, pela graça que nos alcançou, apresentem o vosso culto, o vosso corpo inteiro, todo o vosso ser, como um sacrifício vivo, né? O que parece um paradoxo, né? Como que o sacrifício está vivo? Como é que isso funciona, né? Ah, o sacrifício normalmente morre, e isso é proposital, porque a oferta aqui é viva, ela é contínua, ela não acaba no sacrifício, ela é contínua. Nós nos oferecemos continuamente, né? Quando a gente olha lá para o livro de Levítico que nós estamos a ler agora, vemos que a oferta, o sacrifício, ele morria, ele tinha que derramar o sangue, porque a vida está no sangue, como diz o texto, né? E o animal sacrificado depois do morto não tinha necessidade de continuar separado para ser santificado, ele morria. Mas antes do sacrifício, ele era separado, ele era examinado. No caso da Páscoa, ele ficava 5 dias na casa do dono. E quando o animal morria, acabou esse processo de separação, de santificação. Só que nós não morremos. O nosso velho homem morreu, mas nós continuamos vivos. Então, alguém morreu no nosso lugar, mas também não permaneceu morto, ressuscitou. Então, essa santificação na nossa vida, ela é contínua porque nós ressuscitamos nele e para ele vivemos.
E se é nele, temos que ser santos e agradáveis a Deus. Como ele era, nós devemos ser também. E santo é separado para Deus. Santo não é perfeito, mas é separado. Jesus era perfeito. A nossa santificação aqui nesta carne nunca nos vai conseguir fazer ser perfeitos. Só no futuro. Só quando o Senhor Jesus voltar. Mas somos separados. Nós fugimos. Nós nos separamos para Deus. Continuamente. Continuamente. E isso é agradável, né? Santo e agradável. E esse é o nosso culto racional. Esse é o nosso culto. Essa palavra racional aqui é a palavra lógico no grego. Na realidade, se fala mesmo lógico, mesmo no grego. Então, é o nosso culto lógico. O que é que isso significa? Às vezes, no português, a gente. O racional é com raciocínio, mas isso às vezes parece que diz respeito só ao entendimento. Mas quando a gente vê o significado original, é coerente, é lógico. Na realidade, o significado é que pertence ao discurso ou à fala. O que é que isso significa? Que é consistente e que faz sentido com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega. Não é um culto de aparência, é um culto racional, em que nós morremos, como Paulo disse lá em Romanos capítulo 6, para nós mesmos e vivemos para Cristo. Ou seja, é um culto em que nós honramos esse compromisso. É muito mais do que raciocinar. É viver de acordo com aquilo que nós pregamos. Por isso é lógico. Não seria lógico nós pregarmos uma coisa e viver outra. Então, o significado original dessa palavra, ela traz uma visão diferente daquilo que é o culto racional, o culto lógico, que pertence ao discurso ou à fala, que não é de aparência, que não é de hipocrisia, né? E só podemos ser o sacrifício vivo porque Cristo foi o sacrifício perfeito, substitutivo, que nos reconcilia com Deus. E a nossa entrega é resposta a esse sacrifício e não um pagamento que nós nunca conseguiremos pagar. No verso 2 diz: Não vos conformeis com este século, perdão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No capítulo 12, verso 2, temos duas ordens. Uma negativa, ou seja, não vos conformeis. O que é que significa conformar? É tomar forma, conformar, tomar uma forma. Então, a ordem é: não tomem a forma do mundo. Olha que tem a ver, irmãos, olha como é que isso é profundo, o significado da palavra. Não é só, não tem só a ver com interior, tem a ver com exterior. Porque tomar forma significa algo exterior também, né? E vemos que não vos conformeis com este século. Então, esse sistema de valores, esse sistema que governa esse mundo perdido, né? Da autonomia, de eu não preciso de ninguém, da idolatria, do orgulho, do eu. Não vos moldem a isso, não vos conformeis, não tomem essa forma. Essa é a primeira ordem, ela é negativa. E depois a outra ordem é positiva. Mas transformai-vos. Transformai-vos. É uma mudança de natureza. Não é um acostumar a um padrão. É uma transformação. Enquanto para o mundo a gente se amolda, porque nós já somos corrompidos, porque nós já temos algo de ruim em nós, a nossa natureza pecaminosa, então nós só nos moldamos, mas a ordem é transformai-vos, mudem completamente tudo. É uma mudança de natureza completa, uma metamorfose. Não é uma maquiagem moral, é uma mudança espiritual que aparece cá fora no comportamento, né? E, e qual é o meio pelo qual eu vou conseguir atender a essa ordem positiva de transformação? Mudando a minha mente, né? Transformai-vos pela renovação da mente. A transformação passa por mente, por crenças, por afetos,
por critérios, por prioridades. Para quê? Para experimentarmos, né? Para a gente poder experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, né? Esse que é o propósito. Eu tenho que me transformar completamente a minha vida. Por isso que não pode, não existe, não é coerente essa questão da pessoa dizer que recebeu o Evangelho, que recebeu a graça, que recebeu Jesus, mas não tem uma mudança. Não faz sentido. Porque a mudança, como a gente vê na palavra, ela não é pouca, ela não é ligeira, ela não é uma maquiagem, ela não é um amoldar algo, ela é uma transformação completa. E só assim nós vamos experimentar. Só assim nós vamos provar na prática a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, né? Uma igreja pode ter até uma liturgia bonita e mesmo assim estar conformada com o mundo. E Romanos 12:2 nos faz mudar diante de tudo o que aprendemos nesta carta até agora. Mudar a nossa maneira de pensar a vida. Pergunta é, a pergunta que nós devemos fazer é: qual é o nosso padrão a partir de agora? Depois de tudo que nós lemos, tudo que nós conhecemos de Deus, qual que é o nosso padrão de sucesso? Qual que é o nosso padrão de felicidade? Qual que é o nosso padrão de prioridade? Qual que é o nosso padrão de certo e errado? É este mundo caído, corrompido, que nos pode ensinar essas coisas? É esse mundo que a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Esse mundo que a palavra diz que não há um justo, um único que se quer? É esse mundo que vai ser o nosso padrão, meus irmãos? Não podemos buscar no mundo o nosso padrão de vida, de espiritualidade, de ética, de moralidade. O nosso padrão é aquele que se sacrificou por nós e que nos deu acesso à graça. A gente às vezes olha para as coisas do mundo, até dentro do mundo religioso. Ai, aquela igreja que é o certo, aquele método de evangelismo que é o certo, aquela método de pregação que é o certo. Irmãos, o padrão não está em ninguém cá fora, o padrão está na palavra de Deus e no Senhor Jesus. Esse que é o padrão para nós, e é aí que a gente tem que transformar a nossa mente e não nos amoldarmos daquilo que a gente vê, porque parece que tem sucesso. Parece que tem sucesso. Verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Paulo, ele está falando aqui, está pedindo aqui a esses irmãos para serem transformados, para, mediante tudo que ele tinha falado, mudarem completamente a sua mentalidade. Mas ele fala com autoridade, mas ele lembra que é pela graça. Ele diz: olha, porque pela graça que me é dada. Ou seja, é como se ele dissesse assim: quando eu não falo como superior a vós. Eu falo como alguém que carece da mesma graça que vocês. Olha a humildade de Paulo aqui. Irmãos, muita atenção. O primeiro fruto, veja, lembre-se bem disso que eu vou dizer. O primeiro fruto de uma mente renovada é humildade, meus irmãos. Esse é o primeiro fruto. Nós vemos aqui muito claramente Paulo falando, ele tinha toda a autoridade, ele era o apóstolo que não era inferior a nenhum outro. Ele tinha feito quantas jornadas evangelísticas, quantas almas se converteram, quantas igrejas foram abertas, mas ele dizia: olha, eu falo pela graça que me é dada também. Ou seja, no que diz respeito à graça, salvação, justificação, estamos todos no mesmo barco e somos todos dependentes dessa salvação, né? O primeiro fruto de uma mente renovada é humildade. Ele disse: olha, não não pensem mais de vocês mesmos do que aquilo que deve ser. Pensem com moderação. Não se achem, cuidado com a soberba, cuidado. Pensem com moderação, conforme a medida que Deus repartiu a cada um. O que é que significa isso? Isso aqui às vezes causa muita dúvida, né? Olha, vocês não acham, ah, não pensem demais sobre vocês mesmos. Pensem conforme aquilo que Deus vos deu. É isso que Paulo está falando aqui. Pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. E, e isso significa, uma pergunta que Deus dá mais para uns do que para outros?
né? Parece que Paulo está falando aqui disso, que Deus dá mais fé para crer a uns e menos fé para crer a outros. Mas não é isso que está aqui nesse texto. Temos que avaliar o contexto, né? A resposta é não. Deus não dá mais para uns do que para outros no sentido de favoritismo espiritual, mas sim no sentido de função do corpo. Função dentro do corpo. É aí que está a grande diferença. Repara, vamos ver o contexto imediato. Paulo não está falando de salvação. Uns são mais salvos do que outros. Paulo não está falando de amor de Deus. Uns têm mais amor, Deus ama mais uns do que outros. Não. Paulo não está falando de valor espiritual da pessoa. Uns valem mais, outros. Não. O contexto nos mostra que Paulo está falando de serviço no corpo. É só continuar lendo. Ele vai falar agora que a gente vai passar por lá, do verso 4 ao 8, dos dons, dos serviços que ele deu à igreja. Então, a medida de fé aqui está ligada à capacidade de exercer o dom que Deus confiou, né? Essa palavra medida é uma porção designada, um limite definido, um encargo atribuído. É a mesma lógica que nós vemos em Efésios 4, verso 7, né? A medida do dom de Cristo. 1 Coríntios, verso 12, diferentes dons, o mesmo Espírito. Então, quando Paulo está falando aqui, não é que Deus deu mais fé para uns e menos fé para crer, para salvação, para justificação. Não é fé para crer em Deus, é fé para exercer o chamado que Deus deu. Essa que é a questão, é isso que Paulo está falando aqui. Cada função que Deus deu, nós já vamos ver aqui as que estão nesse texto, exige uma capacidade espiritual proporcional a essa função, né? E o problema que Paulo está corrigindo aqui é que alguns estavam se achando superiores por causa do dom, se comparando, né? Saindo da medida que Deus lhe deu, né? Por isso ele diz: olha, pensem com moderação, ou seja, não tentem viver a fé do outro. Viva à medida que Deus te confiou. Não tentem se comparar com ninguém. A verdade aqui é que todos têm a mesma salvação, todos têm o mesmo Espírito, todos têm o mesmo valor em Cristo, mas têm funções diferentes no corpo. E Deus não mede o nosso valor pela medida da fé que nos deu, mas mede a nossa fidelidade pela forma como usamos a medida que nós recebemos. E nós vamos ver que esse é o contexto que Paulo vai trabalhar nos capítulos seguintes. Ele vai concluir essa ideia, né? Então, se Deus me colocou para ser um professor de teologia, ou para ser a pessoa que ensina a palavra, obviamente eu não posso agora tentar ser um cantor. Cada macaco no seu galho, desculpem a expressão. Então, cada um usa a medida de fé que Deus deu. É nesse sentido. E tem pessoas que são bons cantores, mas não são tão bons a ensinar a palavra ou a pregar. Tem pessoas que pregam bem, mas não são tão bons a interceder. Então, cada um tem a medida de fé que Deus deu. E aqui está falando de operação no corpo. E ele conclui essa ideia, verso 4 e 5. Porque assim, tá, porque traz o seguimento à ideia do versículo anterior. Porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, assim nós também, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso aqui é eclesiologia na prática, é doutrina da igreja. Isso aqui é doutrina da igreja. O cristianismo não é individualismo espiritual e nunca vai ser. Em Cristo, como diz o texto, né? Em Cristo somos um corpo em Cristo. É uma união espiritual real que produz uma interdependência uns dos outros. Membros que andam unidos, membros que trabalham juntos, membros que sentem comunhão uns com os outros. Irmãos, eu já disse isso e repito: vida cristã não é e nunca vai ser uma carreira a solo. Irmãos, não tem como viver uma vida cristã isolado. E se isso está acontecendo com alguns, eles não estão vivendo uma vida cristã, por muito que eles pensem que estão, por muito que eles entendam que amam a Deus.
mas estão vivendo um engano. A vida cristã tem e é para ser vivida em comunidade. O próprio termo igreja, o próprio termo igreja que o próprio Jesus falou. Não estamos a falar nem de apóstolo, ainda que se fosse um apóstolo, tinha autoridade de Jesus também, porque eles são representantes de Jesus. Mas o próprio Cristo falou, o próprio termo igreja já representa isso. Já representava isso, Mateus 16, 18. E eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja, essa palavra igreja, aqui, que no original é eclésia, é uma palavra composta por um prefixo que é o ek, de dentro de chamado, cleo. Então, chamado para fora, chamado de dentro para fora. A gente já ouviu, né, os chamados para fora, que é o significado original da palavra eclésia, que a gente fala igreja, né? Chamados para fora. E a gente pensa assim: ok, ok, chamados para fora. O que é que significava isso nos dias de Jesus? É importante nós entendermos as palavras ao significado que elas tinham naquele contexto. Porque hoje, quando nós olhamos para essa palavra chamados para fora, a gente pode tirar várias conclusões. Chamados para fora do mundo, chamados para fora do pecado, chamados para fora de um sistema. Podemos aplicar tudo isso. Mas vamos ver, nos dias de Jesus, o que é que significava essa palavra? Essa que é importante saber. Porque tudo aquilo que eu falei faz sentido também, tendo em conta aquilo que nós conhecemos do Evangelho. Mas nos dias de Jesus, o que é que significava a palavra eclésia? Será que essa palavra era sequer um termo religioso? Será? Não. Ela não era nenhum termo religioso. Era um termo cívico. Eclésia era a Assembleia Pública de Cidadãos convocados de suas casas para se reunirem em praça pública com um propósito comum. Então pensa, o próprio Jesus, quando ele fala essa palavra, ele fala dentro do contexto em que ele estava vivendo e ao significado que ela tinha. E ela significava gente reunida. Ai, mas eu e a minha família somos uma igreja, ok. Mas isso não é igreja. Igreja é pessoas que se reúnem, que saem de suas casas e se reúnem numa assembleia pública. É esse o sentido que Jesus usou. Jesus usou gente reunida, convocada oficialmente, com uma identidade coletiva, para agir como corpo. Esse era o propósito. E quando Jesus usou essa palavra, era nesse contexto. Jesus não escolheu um templo, uma sinagoga, um culto específico, ele escolheu uma assembleia. Pessoas chamadas para estar juntas publicamente. Esse é que é o significado dessa palavra, né? A igreja, desde a primeira vez que foi mencionada por Cristo, já pressupõe uma reunião visível e uma comunidade ativa. Vida cristã não foi projetada para ser vivida isoladamente. Desde a escolha do termo que Jesus escolheu, Jesus já ensinava: cristianismo é, por definição, comunitário. Não existe cristão sozinho. Não existe fé solitária. Não existe vida espiritual isolada. Porque eclésia exige presença, convivência, corpo e comunhão verdadeira. Quem diz que ama a Cristo, mas não ama viver em comunidade, não entendeu o que é a igreja e o que Cristo nos ordenou. E nessa assembleia, nesse grupo de pessoas que se reúnem publicamente, que saem das suas casas, chamados para fora das suas casas, que é a igreja, existem pessoas com diversos dons. Porque essa assembleia tem que ser organizada. Esse grupo de pessoas não anda cada um pela sua cabeça, é um corpo. E para um corpo andar em sintonia, tem que haver uma organização. E por isso existem os dons. Olha o verso 6 ou 8. Tendo, pois, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, olha, o dom é dado pela graça,
pela graça, se profecia, seja segundo a proporção de fé, se ministério, dediquemos ao ministério, o que ensina, esmere-se em fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Então vamos ver aqui um bocadinho, muito rapidamente, dom por dom. Então, profecia. O que é profecia? Proclamar a palavra de Deus ao povo, né? E aqui diz submissão à proporção de fé, ou seja, tem que ser em consonância com o evangelho. Não pode haver contradição. Então, a profecia é quando eu proclamo as palavras do evangelho, né? As palavras de Deus ao povo. Esse é um dom de profecia. E ela deve ser julgada. Ela deve ser julgada, né? É uma ordem direta. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, né? Quando houver uma profecia, quando alguém for usado com dom de profecia, que a igreja julga a profecia, né? A igreja não deve engolir a profecia. A igreja também não deve rejeitar a profecia. Ela também não deve temer a profecia. Ela deve julgar a profecia, não deve ser desprezada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20 e 21 diz: não desprezais as profecias, examinai tudo e retendo o que é bem. Né? Então os dois extremos são proibidos. Desprezar uma palavra profética e aceitar sem examinar e sem julgar. Né? E o que é julgar? Julgar é discernir, é avaliar, é peneirar, é submeter a profecia aos critérios espirituais, né, que a gente tem. Submeter a profecia à palavra de Deus, porque nenhuma profecia está acima da palavra escrita. Então, a palavra escrita é a maior e suficiente profecia para a igreja. Mas como nós cremos, e eu creio, que Deus pode usar alguém com um dom profético, né, num momento, para uma mensagem de exortação, uma mensagem de confronto, né, como eu acredito nisso, porque a Bíblia diz que isso é um dom real, e eu já vi e já fui alvo disso, né, de uma maneira inegável, mas eu também não engoli nada a seco. Tem que ser julgado. Tem que ser conforme a palavra, né? Não pode contradizer a escritura. Tem que ter o testemunho de Cristo, então tem que sempre exaltar a Cristo. Tem que edificar a igreja. Tem que edificar exortação, consolo, repreensão e também uma coisa muito importante, o caráter do profeta, a fonte, né? Porque da mesma fonte não sai água suja e água limpa. E outra coisa, o testemunho do Espírito Santo. Se confirma com o Espírito Santo que habita em nós, né? Se Deus levanta um profeta para falar conosco, esse profeta é usado pelo Espírito e nós também temos o Espírito Santo em nós. Então tem que haver uma coerência, uma paz, uma confirmação no nosso interior, no Espírito Santo que habita em nós. Então, cremos no dom profético, principalmente quando é com a palavra de Deus aberta, mas também, obviamente, como não somos cessacionistas, queremos que Deus pode usar alguém com uma palavra profética, porque a Bíblia nos mostra que isso é possível. Temos as filhas de Filipe, temos o profeta Ágape, tudo em Atos dos Apóstolos, no tempo da igreja, sendo usado tremendamente em profecias, mas todas elas eram julgadas e a peneira será sempre a palavra de Deus. Depois temos o ministério, o serviço, né? Aquele que ministra. Então, ministro é um servidor. Um ministro é um... A gente tem às vezes ideia de que um ministro, talvez por causa da política, né? Primeiro-ministro, então achamos que é a pessoa que está lá na frente, que manda. Mas não. Ministro é o que trabalha por ordens de outrem. Então, o primeiro-ministro, ele trabalha servindo o povo. Ele é ordenado pelo povo que vota nele. Então, ele é funcionário do povo. Ou pelo menos devia ser assim. A gente sabe que depois na política não funciona assim. A palavra ministro aqui é como a palavra diaconia, né? É colocar a mão na massa, é trabalhar. Então, o ministro é aquele que trabalha, é aquele que está às ordens da comunidade. Isso é o ministro. Às vezes nós temos a ideia do ministro como uma posição superior.
Ah, aquele que ensina, né, faça com dedicação, o ensino, a instrução, a palavra de Deus, né? Tem pessoas que têm o dom de ensinar, o dom de expor a palavra de Deus, e é o Deus que dá isso para a igreja, né? Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Deus deu à igreja profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Então, Deus coloca na igreja pessoas com o dom, mestres da palavra, para ensinar a palavra. Ele nunca deixa a sua igreja sem instrução. Depois temos aquele que exorta. O que é exortação? Às vezes nós temos uma ideia de que exortação é só repreender, é só chicote. Não necessariamente. A palavra exortação significa encorajar, admoestar com a verdade e ternura, né? Então nós vemos que essa palavra exortação é paracelo, que é a mesma palavra que temos para advogado, paracletos, né? É da mesma raiz. Então é alguém chamado para estar ao meu lado. O significado dessa palavra é alguém chamado para estar ao meu lado. Então, exortação é estar ao lado da pessoa, né? Estar, encorajá-la, guiá-la, repreendê-la quando necessário, mas não uma repreensão destrutiva, mas uma repreensão no sentido de ajudar, né? E Deus usa pessoas e dá dons para pessoas que têm essa facilidade de ajudar, de confrontar com amor, né? Não é só mandar a pedra e virar as costas, não é? Depois temos aqui o dom da contribuição, aquele que o faça com generosidade, ou seja, sem segundas intenções, não por barganha, mas porque tem uma alma generosa e grata a Deus. É curioso que as pessoas que buscam muitos dons espirituais e não poucos buscam o dom da contribuição, não é? Mas o dom da contribuição também é um dom. E tem pessoas que realmente são generosas, tem pessoas que não têm problemas em abençoar a obra de Deus, não só com os seus bens financeiros, principalmente com os bens financeiros, mas também com tempo, com dedicação, com esforço, né? Isso também é um dom. Temos o dom de liderança, né? Liderança também não é todo mundo que serve para ser líder, não é todo mundo que serve para estar na frente, porque é difícil, porque é muita crítica, é muita confronto, é muitas situações complicadas para resolver, e isso também é um dom, né? E Deus deposita uma medida de fé para exercer esse dom, né? Como apresenta uma medida de fé para exercer misericórdia, que é o último dom que está aqui nesta lista. Então nós vemos aqui a misericórdia como um dom também. E não venha dizer que eu não tenho dom de misericórdia. Deus dá o dom de misericórdia a uns que são mais misericordiosos do que outros, mas nós temos uma ordem independentemente do dom, que é perdoar as ofensas daqueles que nos ofendem, né? E a Bíblia diz: quem não perdoar as ofensas que são ofendidos, o Pai do céu também não perdoará as suas ofensas. Mas nós vemos aqui a misericórdia também como um dom. Né? E realmente existem pessoas que levam pancada, levam pancada, levam pancada e estão sempre a perdoar, né? E outros que às vezes por uma mínima coisa não conseguem perdoar. Então a gente vê realmente pessoas que têm essa capacidade. Então nós temos essa lista de dons, não é a única. Temos em 1 Coríntios capítulo 12, talvez a mais famosa. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, temos uma também. E Efésios 4, 11, temos uma lista de dons ministeriais. Todos esses ministérios e dons temos Cristo como referência. Cristo é o modelo. Ele ensina, exorta, serve, dá, lidera e tem misericórdia e faz tudo para a glória do Pai, e nós também devemos fazê-lo. Então vemos que a medida da fé que Deus distribuiu por cada um é fé no sentido de exercer o ministério e não no sentido de ser mais salvo, menos salvo, mais justificado, menos justificado, mais queridinho de Deus, menos queridinho de Deus. Não tem essa história. Verso 9. Agora ele vai colocar a base para que esses dons sejam exercidos. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Né? O amor bíblico sem hipocrisia. Não sei se os irmãos sabem,
A palavra hipócrita é a palavra ator em grego, né? O termo hipocrisia vem de uma palavra grega que significa ator e faz todo o sentido, né? Então, o amor bíblico não é teatro. O amor bíblico é sincero, né? Ontem falámos um pouco sobre isso, né? Sobre a descartabilidade do amor que estamos vivendo, né? E pessoas que descartam outras assim muito rápido, descartam igrejas, descartam amizades, descartam comunhão. E isso demonstra ah, a falsidade das pessoas, a hipocrisia das pessoas, né? É um amor hipócrita que qualquer coisa nós descartamos. Né? E a palavra de Deus diz: olha, o amor seja sem hipocrisia, seja verdadeiro, seja sincero. E quando você descarta alguém, um irmão em Cristo, uma amizade, um familiar, isso significa que você estava vivendo um teatro. Essa que é a verdade. Você estava vivendo um teatro. Por que que eu digo que quando eu descarto alguém, eu estava vivendo um teatro? Porque 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 8, diz assim: o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com justiça, mas regozija-se com verdade. Olha o verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Repare que Paulo coloca o amor depois dos dons que falou, porque o amor serve de base, de plataforma para tudo o que nós fazemos na igreja e para tudo o que nós fazemos como cristãos. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição e sem o amor nada pode ser feito, porque ele é o maior dom que Deus derrama no nosso coração. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios: o amor jamais acaba. Havendo profecias, vão desaparecer, línguas vão desaparecer, ciência vão desaparecer. Paulo está falando de dons aqui. Esses dons um dia vão desaparecer, mas o amor nunca. Paulo não está dizendo que esses dons não são bons. O que Paulo está dizendo é que tudo isso um dia acaba, mas o amor é eterno, porque o amor é uma parte da divindade dentro de nós. Porque Deus é amor e Ele derrama essa porção dele sobre a nossa vida. Então é muito importante isso, porque nós não podemos fingir que amamos. Nós não podemos ser hipócritas. Ou amamos ou não amamos. E às vezes essa descartabilidade que nós temos hoje demonstra a hipocrisia de muitos. Infelizmente, né? E Paulo diz: olha, amai-vos, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Olha como nós temos dificuldade em viver isso aqui. Cordialmente aqui é filotrócos, é um amor familiar. Não é um amor erótico, não é um amor de amizade, não. É um amor familiar. Não é um amor de como de ajudar o próximo, de ajudar Não, é um amor entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, entre marido e mulher. Um amor profundo. É esse amor que nós... É um amor familiar mesmo. É esse amor que nós devemos ter, porque nós temos laços de sangue, sim. E é um sangue precioso demais. O sangue foi derramado para que nós pudéssemos viver essa unidade em Cristo. É precioso demais. E esse sangue nos une, né? E uma das consequências desse amor, olha o que é que diz o texto, é eu preferir em honra o meu próximo, né? Ele diz assim: olha, preferindo-se em honra uns aos outros. Irmãos, isso é cultura de reino. Celebrar o outro e não competir. Nós não entendemos isso. Nós queremos competir uns com os outros. Ai, quem é o fulano para me dizer isso? Ai, o fulano está muito amostradinho.
Ai, tá com a mania. Ai, o outro pensa que é bom. É inveja, essa competição que a gente vive é contra o Evangelho, é contra a palavra, é contra Cristo, é contra o Espírito Santo. Nós temos que nos preferir em honra uns aos outros. Nós temos que celebrar os sucessos dos outros. Se o meu irmão está em destaque, glória a Deus, eu me alegro com isso. Não podemos competir. Olha, o Filipenses capítulo 2, verso 3. Não faças nada por vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Nós queremos competir, meus irmãos, mas a palavra de Deus nos diz que eu tenho que considerar o outro melhor do que eu. Mas hoje ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer perder a razão. Ninguém quer dar o braço a torcer. Quando a ordem da palavra é essa. Porquê? Porquê que a ordem da palavra é essa? Porque esse foi o exemplo de Cristo para nós. Essa é uma capacidade que só quem tem a mente de Cristo consegue. Só quem tem a mente de Cristo consegue se humilhar. Só quem tem a mente de Cristo consegue se negar a si mesmo. Só quem tem a mente de Cristo consegue dar a vez ao próximo. Dar a razão ao próximo. Só quem tem a mente de Cristo, porque quem não tem não consegue. Olha o que é que diz verso 11. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, não sejam vagarosos no cuidado, sejam fervorosos, né? Sejam fervorosos a servir o próximo, sejam fervorosos a considerar o próximo. Devemos ter ânimo para fazer a obra de Deus, devemos ter ânimo para servir a Deus. E claro que isso é fora da igreja também, mas também é dentro e principalmente dentro da comunidade de fé. É isso que Paulo diz aos Gálatas. Olha, quando tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, eu tenho que servir todo mundo, mas principalmente na igreja, principalmente na comunidade. Quando eu falo igreja, é comunidade. É o que a palavra de Deus diz. Isso não é ativismo religioso, é mandamento apostólico. Eu posso servir lá fora, os do mundo, pode, mas você tem que servir principalmente os da igreja. É o que a Bíblia diz. Irmãos, eu não estou lendo nada fora do contexto. É o que a Bíblia está falando aqui. Façamos o bem sempre que a gente possa, principalmente aos da família da fé. Isso é mandamento bíblico. Servindo ao Senhor, ou seja, o meu alvo não é a aprovação humana. Eu não vou servir muito na igreja, ou seja, onde for, para ter a aprovação dos homens, para que as pessoas vejam o quanto que eu sou bom, o quanto que eu sou generoso, o quanto que eu sou voluntário, o quanto que eu me dedico. Não! O alvo não é a aprovação humana. O alvo é o Senhor, servindo ao Senhor. Ele é o nosso alvo. É para ele que eu faço. Ainda que ninguém me reconheça, ainda que o pastor não me dê uma palmadinha nas costas, ainda que o pastor não diga obrigado, ainda que não receba um elogio, ainda que não haja um tapete vermelho, nós não queremos nada disso. Isso aí leva à morte e destruição de muitos, à soberba. Nós queremos é a aprovação do Senhor. Romanos 12. Regozijemo-nos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração. Olha aqui o tripé da sobrevivência cristã. Esperança, porque, irmãos, se não tivermos esperança, a gente desanima. E a nossa esperança é o quê? Cristo, a glória, o arrebatamento, o estado eterno, o corpo glorificado. Essa é a nossa esperança, né? Andamos aí todos no Ozempic, no Monjar e nas dietas, mas glória a Deus que nós vamos ter um corpo glorificado. Essa é a nossa esperança. Porque é aquela coisa, a gente ou quer ser feliz ou quer ser magro, né? Não dá para ser as duas coisas. Então a nossa esperança é sair daqui e morar com o Senhor. Irmãos, só uma brincadeira, né? Mas a nossa esperança é o estado eterno, né? E nós temos que estar sustentados nisso. E essa paciência na tribulação. Por quê? Porque tribulação gera aprovação. Quando eu sou atribulado, oprimido, eu estou passando no processo que Deus quer para me aprovar. Então, esse é o tripé da sobrevivência cristã: esperança, aprovação na tribulação e muita oração, que é que nos vai manter ativos, firmes, esperançosos, fortes e combatendo tudo o que vier contra nós.
Esse é o tripé da sobrevivência cristã: esperança, tribulação e oração. Verso 13: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Irmãos, comunhão verdadeira tem bolso, tem carteira e tem mesa. Comunhão não é só estar na igreja ao domingo. Comunhão é o que é meu, nunca é só meu, mas também pertence à comunidade. Por isso que nós oramos, Pai Nosso, Pão Nosso, porque somos todos da família e pertencemos todos à mesma casa espiritual, ao mesmo edifício espiritual, como pedras nesse edifício. Né? Essa era a essência da igreja nos primeiros anos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 a 47. Né? Isso é confrontador. Isso é muito confrontador. E quando o pastor começa a falar dessas coisas, aí as pessoas já começam assim, ó, o pastor já está falando de dinheiro, né? Mas não tem como. Compartilhar as necessidades é isso. É eu estar disposto a dar um bocadinho daquilo que eu tenho para que a necessidade do meu próximo seja suprida. E isso, inevitavelmente, vai mexer no nosso bolso. Inevitavelmente, vai sair da nossa carteira. Então, comunhão verdadeira tem carteira. E tem mesa, tem hospitalidade, tem acolher, tem receber, tem dar refeição, né? É isso. E essa é uma parte confrontadora do Evangelho que é difícil para muitos. Começou a falar em compartilhar, a coisa já começa a estreitar, as pessoas já não começam a crer, né? Então, esse é o desafio. É muito desafiante viver em comunidade, porque viver em comunidade é entender que nada é só meu. Por isso que as pessoas não gostam. Por isso é que é mais fácil estar isolado. Isolado, eu não contribuo com nada, eu não dou o meu dízimo, eu não contribuo com a igreja, eu não me preocupo com os problemas dos outros, eu vivo só olhando para o meu umbiguinho, para o meu ventre. O meu Deus é o meu ventre, as minhas necessidades. Por isso que é desafiante viver em comunidade, porque viver em comunidade e em comunhão é em todas as áreas, não é só em algumas, né? E olha o outro grande desafio no verso 14: abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não maldizeis. Não amaldiçoeis. Irmãos, temos que ser honestos, meus irmãos. Isso não é natural. Abençoar aqueles que nos perseguem. Não amaldiçoar e abençoar aqueles que são contra nós. Irmãos, vamos ser sinceros. Isso não é natural. Isso sai fora daquilo que é normal. Por isso que o evangelho é loucura. Porque ele sai fora da lógica humana. Mas isto aqui, abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoar, antes abençoar, isso é a marca do novo nascimento, que não é da carne, que não é do natural, é do sobrenatural, meus irmãos. Desejar bem diante de Deus, né? Alguém que nos deseja mal, isso é não devolver o veneno que nos é dado. Irmãos, isso é algo sobrenatural só para quem nasceu. É coisa de crente, meus irmãos. Isto aqui é coisa de crente. Ou é crente ou não é crente. Por isso que Jesus fala lá: olha, vocês têm que negar tudo: pai, mãe, filhos, irmão, tudo por amor de mim. Se vocês não fizerem isso, vocês não conseguem ser meus discípulos. Por isso é assim: façam bem as contas para ver se vocês conseguem. É nesse contexto que Jesus manda fazer contas da torre. Olha, qualquer homem que vai construir uma torre e depois não tendo dinheiro com que acabe, venha a ser envergonhado. É nesse contexto que Jesus diz: olha, vocês têm que fazer as contas. Ou querem me servir? Se querem me servir, as coisas é desse jeito. É de uma maneira louca, é de uma maneira sobrenatural. É deixando tudo aquilo que vocês conhecem e abraçando algo novo. Né? Isto aqui é marca de novo nascimento. Abençoar quem nos maldiz, só novo nascimento consegue. Só uma ação poderosa do Espírito Santo. Verso 15, estamos quase terminando. Alegrai-vos com os que se alegrem e chorai com os que choram. Irmãos, é entrar no mundo do meu irmão. É entrar no mundo do meu próximo. Isso é fazer morrer todo o nosso egocentrismo. Isso é deixar de olhar para o nosso umbigo, levantar a cabeça e ver que existem pessoas com problemas maiores, reais, e que talvez você possa até levar algum consolo para elas, mesmo que você também tenha os seus problemas, possa levar alguma alegria, algum apoio. Isto aqui é eu me colocar no lugar do meu próximo,
nas injustiças, nas tristezas, nas dificuldades. Verso 16. Tendo, pois, tendo o mesmo sentimento uns para com outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha como que a unidade da igreja se constrói com humildade e simplicidade. Irmãos, a igreja tem que ser uma igreja simples. Não tem que ser uma igreja miserável, mas simples e humilde. Humildade não tem a ver com pobreza, né? Mas certamente também não tem a ver com luxo, né? Mas humildade tem a ver com caráter, simplicidade. E ele fala aqui para pessoas, num contexto geral, mas para pessoas, ou seja, se você está no meio de pessoas simples, humildes, financeiramente também e intelectualmente também, não se coloque como superior a elas. Não tenha pressa em mostrar que é mais inteligente. Não tenha pressa em mostrar que você tem mais dinheiro, que tem o melhor carro, que tem a melhor casa, que tem a melhor formação académica, que tem um discurso teológico. Não faça isso. Condescender com os humildes é aproximar-se deles, não é viver numa bolha, é a bolha dos intelectuais, é a bolha dos ricos, é a bolha de. Não, saia da bolha e viva em humildade e simplicidade com todos. E sabe o que é que Paulo fala assim, meus irmãos? Isso é muito. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. Olhe bem, Paulo fala assim, porque a igreja. Repare bem, a igreja é a única instituição do mundo, em que o faxineiro, o iletrado, o pobre têm as mesmas oportunidades que o juiz, que o doutor e que o advogado. A única instituição do mundo onde um juiz se senta para ouvir um pescador, onde um carpinteiro é rei dos reis e senhor dos senhores sobre toda a criação. E isso, meus irmãos, só o Evangelho é capaz de fazer. E por isso Paulo está dizendo assim: olha, sejam, não sejam orgulhosos, não se apoiem nos vossos estatutos, antes deixam a humildade e não tentem ser sábios aos seus próprios olhos. Verso 17: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Olha, a ética do reino é não replicar o mundo. No mundo há vingança, no mundo é olho por olho, dente por dente. Nós não, nós não. Nós fazemos as coisas, esforçamos para fazer o bem diante de todos os homens, né? Boa, ter uma boa reputação, ser íntegros, não por marketing, mas por verdadeiramente buscarmos ser pessoas melhores diante de todos os homens, né? E olha aqui no verso 18: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos. A, a fé cristã, ela é realista, né? Se possível, quando depender de nós, então há limites, né? Às vezes não é possível. Às vezes a pessoa do outro lado não quer ter paz contigo. Mas sempre que é possível, busquem isso. Busquem a paz com todos. Procurem fazer o bem para todos, né? O crente não consegue controlar o outro crente ou outra pessoa, mas ele consegue controlar o seu próprio coração e a sua atitude. Então, ele consegue pedir perdão, ele consegue tentar resolver, mas ele não consegue mandar no outro. Verso 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, dai lugar à ira, porque está escrito: A mim pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui, dá lugar à ira, não é a tua ira, não é a minha ira, dá lugar à ira de Deus, né? Aqui entra, é a doutrina de Deus como juiz, aplicada no nosso dia a dia. A vingança humana, irmãos, preste muita atenção, nós já vamos terminar. A vingança humana, quando eu me vingo, eu roubo de Deus o lugar de juiz e acabo corrompendo o meu próprio coração. Quando eu faço justiça pelas próprias mãos,
Eu estou a usurpar uma função que não me pertence. E ao fazer isso, eu estou afrontando diretamente Deus. Por isso que a Bíblia diz: olha, dá lugar à ira de Deus. É Deus que pertence à vingança. Ele diz: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, descansa. Ele fez-te mal, ele foi injusto, ele te maldisse, ele fez mil e uma coisas erradas. Irmão, deixa, Deus vai tratar. E se eu tentar tratar por Deus, eu estou usurpando e afrontando o próprio Deus. Olha que sério isso aí. Que sério isso aí. Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se você tiver que fazer alguma coisa, faça o bem. Não se vingue, faça o bem. Se der para fazer alguma coisa, que faça o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Se tiver sede, dá-lhe beber. Porque ao fazer isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é que isso significa? Né? Você vai constranger ele. Não há nada que constranja mais do que o amor. Por isso que o amor de Jesus nos constrange. Porque você sabe quem é. Você conhece o seu pecado. Você conhece a imundície que às vezes passa na sua mente, que já passou de onde Deus te tirou, nos amando, sendo nós ainda pecadores. É um amor que nos constrange. Nós éramos inimigos de Deus e o que é que Ele fez? Nos amou, sacrificou por nós. E Ele isso amontou a brasas vivas. O amor constrange. Esse amontoar brasas vivas é constranger o inimigo, fazendo o contrário, fazendo o bem a ele, né? E isso é a maneira que nós vencemos. Verso 21 para terminar. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quer vencer a maldade, seja bom. Quer vencer a mentira, fala a verdade. Quer vencer a ganância, seja generoso. Irmãos, é por aí. Não se deixe vencer para o mal. Vence o mal com o bem. O mal vence quando ele define a minha reação. O bem vence quando eu respondo com a lógica do Evangelho, que é diferente da lógica humana. Então, para resumir o capítulo 12, salvação pela graça, do verso 1, do capítulo 1 ao capítulo 11. Capítulo 12, uma vida entregue como sacrifício vivo, do verso 1 ao verso 2. Essa vida entregue produz humildade e serviço no corpo, do verso 3 ao verso 8. E isso vai se manifestar em amor prático, do verso 9 ao verso 16, e culmina em não vingança, mas vitória pelo bem, do verso 17 ao verso 21. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. 2 minutos atrasado. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, acrescentar alguma coisa a esse estudo. Caso contrário, vamos orar e vamos fechar. Amém. Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo. Te entregamos esse estudo, esta palavra, e que o Senhor possa estar falando ao nosso coração melhor, que o Senhor possa estar nos revelando todas as verdades que a tua palavra quer nos ensinar. Abençoa-nos, ó Pai, para entregarmos cada vez o nosso culto lógico, o nosso culto racional, o nosso culto coerente, e que isso possa gerar em nós humildade e serviço na tua casa e na tua obra. E que esse serviço seja numa base de amor, um amor que é o vínculo da perfeição, e que esse amor nos faça amar até aqueles que, pela lógica humana, não mereciam, vencendo o mal com o bem. Pai, que a gente possa viver a tua palavra cada dia. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Um abraço a todos e para a semana voltamos com o capítulo 13. E domingo temos aí o nosso culto da família e as orações durante a semana e a célula sexta-feira. Deus abençoe a todos e até à próxima.